Bom dia, tudo bem? Sou Pina Medeiros, terapeuta holística há muitos anos e venho aqui conversar hoje com vocês um pouquinho sobre o amor e o medo. Você sabia que o antônimo, o contrário do medo, é o amor? Parece estranho, né? Mas é assim mesmo. Nos últimos 2 vídeos eu falei sobre o ego. O ego, que é a nossa personalidade, e disse que o medo está no ego. Portanto, é o seu ego que tem medo, não é você, espírito. Naturalmente, o espírito é corajoso, não está nem aí com nada. Enfrenta e resolve. E então, o medo está no ego e o ego traz dor, né? Portanto, nós precisamos aprender a trabalhar o medo. O medo em geral, né, que se subdivide em muitos medos, mas é a energia do medo. Muito bem. Quando nós estamos conectados no nosso eixo, o nosso consciente, o nosso lado já lúcido, não é a nossa razão, o nosso lado já lúcido com o nosso espírito, isso é conexão, né, consigo mesmo. Então, quando estamos assim, nós estamos no amor, porque nós somos amor. E o amor, neste caso, hoje vou abordar só 2 facetas do amor, né, que compreende muita coisa. Mas, a respeito do medo, nos interessa saber que o amor que está em nós tem em si o quê? A confiança. Confiança em si e na vida. Ora, se temos confiança, principalmente na vida, primeiro na vida e depois em nós, o que poderá nos amedrontar? Claro que nada, né? Confiança na vida é sentir, saber, sabe aquele saber interno, aquela certeza interna de que a vida nos ama e que tudo que nos acontece acontece entre aspas, né? É para o nosso bem. Portanto, tudo é a nosso favor. Só que nem tudo é agradável, né? E tudo acontece na hora certa. Qual é esta hora certa? Né? Costumamos dizer, não, porque tudo acontece no momento certo. É verdade. Mas o que significa isso? Significa no momento em que nós temos condições de lidar com aquela situação. Agora, se conseguimos melhor ou pior, mais ou menos, depende de como lidamos com a situação. Isso é muito importante. Porque sofrer ou não, em tudo na vida, depende não da coisa, não do fato, não da outra pessoa, e sim de como nós lidamos com aquilo tudo. Muito bem, então isso é a confiança na vida. Confiança em nós significa lembrar-se no dia a dia, no momento a momento, dentro de qualquer situação, que tudo já está em nós. Nós somos seres divinos numa experiência humana. Portanto, confiemos nisso. Confiemos em nós e acionemos na hora H do desafio, que aparece o medo, nesse caso de hoje o desafio é o medo, acionemos aquilo que é necessário. No caso, acionar o centramento
E eu vou explicar como fazer isso. Como fazer? Se apresentou uma situação ou um pensamento, veja bem, que o pensamento representa na nossa mente uma situação. Então, tanto uma situação real quanto um pensamento que nos amedronta, o que fazer? Primeiro, respirar fundo. Com a intenção de voltar para si, para o seu eixo. Esta respiração é uma âncora para você se lembrar de voltar para você. Porque se você ficou no medo, você não estava em você, estava no seu ego. Portanto, primeiro, volte para você. Segundo, pergunte-se o que a vida está querendo me mostrar. Está querendo que eu trabalhe dentro dessa situação. Isso no caso que seja uma situação real, né? O que a vida está me convidando a ir buscar dentro de mim e usar nesta situação? Certo de que você tem tudo dentro de você. E aí é que está a confiança em si, né? Muito bem. Então, identificado o recurso que aquela situação exige, os, né? Você vai trazê-lo para o uso. Então, por exemplo, vem uma situação do vírus, você não pode sair de casa, você tem que se proteger, tem que se blindar, aí você fica com medo, e se eu pegar o vírus, e se uma vez contaminada, eu for parar na UTI, e se não tiver lugar, a nossa cabeça faz tudo isso, né? A conhecemos bem. Respire fundo. Calma, deixa eu voltar para mim. Eu preciso apenas fazer a minha parte a respeito do vírus. Usar a máscara, lavar as mãos, aquilo que a gente já sabe, né? E soltar. O vírus é o vírus, eu sou eu. Então eu não vou me acoplar mentalmente ao vírus, senão sou até capaz de atraí-lo mesmo, até dentro de casa. Então, deixa o vírus lá fora, faça a tua parte. Se você sentir que quer sair com precaução, é por uma coisa mais ou menos necessária, ou encontrar, almoçar com uma pessoa ou duas no máximo, você que sabe, são esses os cuidados que são recomendados, né? Então, façamos a nossa parte, mas sem medo, pelo amor de Deus, com centramento e confiança, tá? Agora, se nós não soubermos lidar, o que acontece? Ficamos ainda no ego, onde o medo apareceu. E aí aquilo, alimentado pelo pensamento, se transforma em pânico. Você sente uma situação de impotência. E agora? Né? E o medo te paralisa também. Então, tudo é questão de saber lidar. Pode vir o terremoto, o que for. O importante é que você esteja centrado no terremoto. Certamente vai achar uma maneira dentro da situação que seja o melhor possível para você. Fique tranquilo e confie e faça a sua parte, claro. E a sua parte perante o medo é esta: é sair dele se centrando onde está o amor, onde está a confiança, e ficar lidando com serenidade com aquela situação que a princípio tanto te assustou. É isso. Todo mundo é capaz, todo mundo pode fazer isso, e se fizer
desse jeito, não só a respeito do medo, mas de tudo, você vai estar muito bem, centrado, tranquilo, confiante, calmo e sereno. E aí, óbvio, essa vibração que você emana vai atrair a mesma vibração de volta. Vai atrair, aliás, a mesma vibração de volta. E você vive num clima energético de paz, de calma e de tudo isso de bom. Nada mal, né? E só depende de nós. Isso é maravilhoso. Veja bem. Só que não podemos ter preguiça, porque a vida é uma academia, sem férias. É preciso treinar, treinar, exercitar e, naturalmente, com isso, cada vez mais vamos nos aprimorando e os resultados serão ótimos. Portanto, aprender a treinar a nossa postura perante o medo e o gerenciamento adequado dele, tá bom? Então, bom treino durante a semana e até mais. Inscreva-se se quiser me seguir e toque o sininho. Saúde e paz.